Olá, sejam bem-vindos ao Smartcast, podcast das novas ideias. Se você gosta de empreendedorismo, economia, tecnologia e inovação, esse é o seu podcast. Hoje estamos recebendo aqui dois grandes parceiros de negócios, meu amigo Márcio Henrique Nogueira, da DMV Imóveis, e o Andreas Blazoldax, falei certo? Isso mesmo, certinho. Da NetSpace, que tem uma proposta bastante interessante de unir o mercado imobiliário ao mercado de blockchain. Essa é a grande pegada aqui. Então, queria, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês, né? Sejam bem-vindos à TV Otimista, ao Smartcast. E faça suas considerações iniciais, Márcio. Fala um pouquinho sobre você. Obrigado, Daniel. A gente que agradece a oportunidade, esse canal de vanguarda, de tecnologia, de disrupção, de inovação. Obrigado pela oportunidade. E a DMV viu nesse projeto que o André já vem trabalhando há mais de 3 anos como a antecipação de um futuro lógico, né? As coisas caminham para isso, o Drex está vindo com isso aí, e a tokenização vai resolver vários pequenos empecilhos que o mercado imobiliário tem, né? Vai ser algo muito disruptivo, inovador e inclusivo. A gente que está no mercado, aí você constrói, a gente que vende, a gente vai ter a possibilidade de vender frações menores de um sonho. Microfrações, às vezes. Microfrações que hoje o nosso cliente não pode comprar. Hoje o cara vai poder comprar ali, nem que seja um tijolinho, 10 tijolinhos, um andar de um prédio na beira-mar e lucrar com isso. Legal. Na compra, na venda, na locação, se o imóvel estiver alugado ele vai receber também, mas sobre isso aí eu já estou entrando na parte do André. E queria agradecer a oportunidade. Obrigado. Andreas, se apresente, né? Muita gente já conhece a mim, conhece o Márcio. Eu queria que você apresentasse, falasse de onde é que você veio, né? Primeiro, de onde é que vem esse sobrenome. Sim. Bom, onde é que eu vim e para onde eu estou indo, né? Exatamente. Onde é que eu estou, né? Eu sou um apaixonado por tecnologia, trabalho com empreendedorismo na área de tecnologia desde meus 18 anos de idade. Eu entrei nesse ramo, comecei a programar e sempre fui apaixonado por startups. Então, eu vim do ramo de tecnologia, mas nos últimos 25 anos, eu tenho uma coisa especial com a tecnologia, que é a tecnologia de celular. Eu, quando o celular encontrou a internet, que eu brinco que eles se juntaram há 25 anos atrás, eu fiquei fascinado. Tem tudo isso? 25 anos. Nossa. Do ano 2000, né, do ano 1999, começaram as redes de celular. E já tinha o conteúdo da internet no celular, era feito através de mensagem de texto. Eu vi esse negócio, eu fui para a Finlândia, naquela época estudar, fui lá na sede da Nokia, falei, não, isso aqui é uma revolução, eu tenho que entrar de cabeça nisso. Então, a minha história de empreendedorismo, ela começa forte no ano 2000, de lá para cá eu fundei 19 startups. Aí o pessoal brinca, pô, 19 startups, porque eu não sabia fazer direito no início. Se eu soubesse, eu já tinha feito só uma, né, cara? Então, fiz 19 startups. E 2 unicórnios, né? E duas delas são unicórnios. Tem um terceiro unicórnio que está a caminho, que eu espero que é a NetSpaces, né? E tem um meio unicórnio que é o PlayKids. Foi vendido por mais de R$1 bilhão. Esses 2 unicórnios é o iFood e a Simpla. Ninguém conhece, né? Ninguém conhece. Não ouviu falar, ninguém pediu. A gente tem filho da mesma idade. Então, assim, eu sou apaixonado por essa história de juntar o celular com a internet e criar tecnologias disruptivas. Eu venho disruptando mercados. Eu acho que eu estou no meu 5º mercado de e-commerce, mercado de delivery de comida, mercado de mobilidade urbana, né, aplicativos de táxi, mercado de bancos digitais. Eu participei por uns 6 meses do projeto da Me Poupe, fui co-CEO lá o ano passado. Então, entendo também esse Open Finance que está vindo aí. E, por último, a grande paixão é levar tudo isso para o mercado de imóveis, porque o mercado de imóveis ficou esquecido. Ele é 1.0 total, né? Ele está fora desses 25 anos, ele está lá 30 anos atrás, para não dizer 100 anos, que o ambiente registral não mudou ainda, né? Então, essa é a minha história. Eu vim desse mercado digital, de celular, e estou indo agora para o blockchain, inteligência artificial, tudo isso que vem no mercado de imobiliário. Então, você seria capaz de cravar que a NetSpaces vai fazer a disrupção do mercado imobiliário da mesma forma que a iFood que você participa, fez a disrupção do mercado de alimentação? Olha, com certeza, eu posso cravar isso e eu posso te fazer um comparativo.
com toda a penetração que o delivery de comida tem no Brasil, pegando o caso do próprio iFood, divulgado pela própria empresa, o ano passado o iFood impactou em 0,5% do PIB do Brasil. Poxa, então, meio. Quer dizer que eu participei, eu fundei uma empresa que é a Movile, cofundei, né, com mais 2 acionistas, e essa empresa tem uma startup chamada iFood que impacta em 0,5% do PIB. Pô, dá um orgulho, né? Dá. Aí eu pergunto para você, quanto que é só a participação do financiamento imobiliário no PIB brasileiro? Todas as pesquisas que eu fiz apontaram para acima de 10%. Não só financiamento, produção, geração de emprego. Eu tô pegando só o financiamento, então, só o financiamento, a gente tem aqui em mãos para criar um case que pode ser 20 vezes maior do que eu já fiz lá para trás. Só que o que acontece? Esse mercado ele é fragmentado. Então, por exemplo, nós estamos aqui, por que a gente está aqui no Ceará, em Fortaleza, fazendo junto com os empresários locais, né? Se juntando, as startups se juntando para poder fazer junto? Porque é fragmentado, né? Não tem como fazer um monobloco e lançar no Brasil inteiro. André e Márcio, né? Todo mundo sabe que o mercado imobiliário, como você mesmo antecipou, é um mercado extremamente 1.0. A gente está aqui ainda falando de escritura, de registro, de cartório, uma coisa que vem, vou chutar aqui, da época das capitanias hereditárias no Brasil, uma coisa antiquíssima. Muitas delas, a tua propriedade está registrada através de um papel, e a gente vê o mundo, né, mudando aí com velocidade absurda. Eu sempre cito que em 2014 a gente não tinha Uber, né? O iFood foi fundado em 2010, 2011. Pois é. Ou seja, a gente vem aí de um mercado centenário que parece que muitas vezes não conseguiu evoluir no tempo. E aí eu achei muito legal, então o motivo da nossa conversa hoje, para falar um pouco da NetSpaces, para entender como é que ela realmente funciona, né? A gente estava brincando ali fora, que eu disse assim, a NetSpaces ela vem para fazer uma disrupção no mercado imobiliário porque ela vai juntar o melhor do mundo de blockchain, uma criptomoeda, vamos dizer assim, com o mercado imobiliário, que é um mercado com lastro real. Então, seria o equivalente a você ter um NFT, um token, lastreado em algo concreto, registrado em cartório, que é um imóvel. Então, seria, como eu disse, o melhor dos dois mundos. A disrupção de um mercado digitalizado, né, com o mercado físico, ou seja, realmente trazer, e seguro, seria, eu acho que seria realmente a grande disrupção do digital, do físico com o digital. Sim. Mas, Andreas, me explica como é que funciona a NetSpaces e o que é que ela se propõe a mudar nesse mercado? Boa pergunta, né? Bom, eu acho que antes de tudo é importante que os teus ouvintes aqui, o pessoal entenda como é que funciona a internet atual para poder entender a diferença para a Web3, que é onde reside a tecnologia da NetSpace. Tudo em blockchain, Internet 3, que é a nova internet que está chegando, né? Internet do real digital e tudo mais. Mas você precisa primeiro entender como é que é a internet atual, qual a diferença. Na internet atual, a gente teve vários setores sendo digitalizados, como eu comentei aqui, o comércio, né? O varejo, o delivery de comida, táxi, os bancos digitais. Só que a internet atual, ela tem um desafio, não vou chamar de problema. O desafio da internet atual é que ela não lida bem com propriedade. Ela não lida com transmissão de propriedade. E aí já vem um sinal de alerta do tipo, se ela não lida com propriedade, quer dizer que os imóveis estão fora da internet? Sim, os imóveis estão fora da internet. Os imóveis estão lá na Web 1. Que você faz um one click to search, né? Faz um clique para procurar o imóvel em qualquer portal imobiliário. Mas a internet atual, né? A internet one click para comprar, né? Você não consegue comprar um imóvel. Então, entendam isso, com a internet atual não dá para fazer transações digitais, não dá para fazer o que a NetSpace faz. O que a NetSpace faz? Ela se ampara em tecnologia de Web3, e aí eu quero chamar a atenção para a tecnologia de Web3, o principal dela é que a Web3 é totalmente orientada a tratar da propriedade. Já o que a Web2 não faz, a Web3 é especialista. O token é um objeto raro e único. Né? Para eu poder passar um token para você, eu preciso perder o meu. Então, sai da minha carteira e vai para você. Então, o token é um excelente instrumento para poder você representar, por exemplo, um apartamento. Porque o apartamento é único também. Pode até ter vários apartamentos no prédio, mas um é o apartamento 201, o outro é o 301. São coisas diferentes e únicas. Então, a NetSpaces, o que ela faz? Ela anexa um token
as matrículas dos imóveis. Eu poderia chamar isso de tokenização, né? Mas a tokenização, ela, no Brasil, para o mercado imobiliário, ela requer um cuidado extra e um respeito extra, especialmente ao sistema registral. O sistema registral, você mencionou, tem mais de 150 anos aqui no Brasil, ele é extremamente estruturado, todos os municípios têm uma ou mais zonas de registro. Então, a primeira Cartórios, coisa, né? a primeira coisa que a NetSpace faz é olhar para a matrícula, imaginamos que isso aqui seja uma matrícula de papel de um imóvel, e nós anexamos um token nela. Fizemos um elo bidirecional, esse é o nosso primeiro pilar. À medida que eu tenho um token atrelado à matrícula, eu travo a matrícula e digo assim, pessoal, agora essa matrícula vai circular através do token dentro do celular. Então eu consigo mandar o meu token para a tua carteira e eu estou te vendendo apartamento. Entendi. Só que aqui ainda tem algumas imperfeições em termos de experiência. Você, ou teus ouvintes vão logo nos perguntar, mas Andreas, quer dizer que eu sou dono do token que está atrelado nessa matrícula, ou seja, eu sou dono do apartamento, como é que eu possuo, ou como é que eu entro lá, como é que eu pego a chave, como é que eu loco, como é que eu coloco no quinto andar, como é que eu faço tudo isso, né? Então nós criamos um segundo pilar, a NetSpace criou um segundo pilar que a gente chama de regulamento da propriedade digital. O que basicamente esse regulamento faz? Ele transfere do proprietário civil, que é o proprietário do imóvel no papel, da matrícula, né, todos os direitos e deveres que esse proprietário civil ao proprietário do token que está no celular. Ou seja, o token seria um front-end e a matrícula um back-end da mesma solução? Exatamente isso. Só que a matrícula tem essas qualidades de segurança, de registro dos imóveis, está regulamentado, o Código Civil e tudo mais. Todavia, ela não tem maleabilidade. Então, a gente ganha o melhor dos dois mundos. Eu tenho a segurança da matrícula e, ao mesmo tempo, eu tenho a maleabilidade de um token. Tá? E nesse regulamento, basicamente, eu vou dar um exemplo na prática para os ouvintes entenderem, que é o seguinte, quais são os principais direitos de um... Como é que uma pessoa se sente dono do imóvel, né? A pessoa mais simples vai te responder, se eu puder entrar no apartamento. Primeira coisa que ela fala. Uma pessoa mais elaborada vai dizer, olha, eu como proprietário de um apartamento, eu posso comprar, vender, onerar, dar em garantia, fruir, locar, possuir. São trocentos, né? Direitos que eu, como proprietário, tenho. E eu tenho alguns deveres, como pagar condomínio, pagar IPTU, pagar o ITCMD, se caso eu venha doar esse token. Então, em suma, esse segundo pilar traz toda a experiência da matrícula, que é muito boa, a segurança da matrícula, ele traz para o ambiente do celular. Pois bem, falta ainda mais dois pilares, que a gente se preocupou muito, porque o imóvel, às vezes, é o único imóvel da pessoa, ou é um imóvel de grande valor do investidor. Então, tem que ter um tratamento muito especial. Quando você fala em imóvel, ele pode ser desde um apartamento compacto a uma mansão ou a um prédio inteiro. Qualquer tipo de imóvel. Nós já tokenizamos um shopping center. Terreno em loteamento, terreno em condomínio, casa, apartamento, prédio inteiro e fazenda rural, na Amazônia, inclusive. Então, qualquer coisa que tiver uma escritura, né? Qualquer imóvel, né, no caso, que tiver uma escritura, a gente consegue tokenizar com essas técnicas aí. A terceira técnica é o que a gente chama do veículo de custódia. Porque qual é o problema, vamos chamar aqui o desafio do mercado imobiliário tradicional? Vamos falar no ramo de financiamento. Quando você vai fazer o financiamento de um imóvel, o cliente senta na mesa do gerente lá do banco e diz, olha, vim financiar aqui um apartamento de R$500 mil. O gerente vai olhar o seu score lá no Serasa, tudo bem, você tem um score 900, R$500 mil está liberado para você. Daí você fala assim, Daniel, olha, eu quero um apartamento ali, naquela região daquela construtora. Daí, se não é uma incorporadora muito conhecida, o banco olha, para aí só um pouquinho, eu preciso fazer uma auditoria no teu imóvel. Uma due diligence. Uma due diligence. Imagina, para quem é do ramo de startup, é como se o cara estivesse fazendo um M&A, né, um processo de fusão, para comprar um apartamento. E é uma due diligence mesmo. Geralmente eu vou comprar um terreno,
Eu disse, vamos assinar uma opção de compra com um cenário de 120 dias, para aí sim eu dizer se eu compro ou não compro. Às vezes as pessoas dão uns pinotes dessa altura aqui. 120 dias. Meu amigo. Eu demoro... Primeiro que a matrícula ela tem um prazo de validade, eu posso pedir uma matrícula agora não ser a mesma, né? Ou seja, eu estou falando aí de 120 dias, cara, para poder dizer se eu compro ou não compro um terreno muitas vezes. Obviamente, se você for comprar um apartamento de um construtor que você conhece e tal, a chance de você não precisar fazer isso é muito grande. Mas se eu for comprar, por exemplo, seja o imóvel que for, de um inventário, né? Quantos já compramos em março? A quantidade de informações que você tem que lembrar. E o que você está dizendo é que o imóvel, quando ele está digitalizado através da blockchain, através da NetSpace, ele está 100% higienizado. A palavra é essa. Ele está 100% higienizado, sim. Porque toda aquela... Porque esse imóvel ele está na propriedade, na matrícula de um custodiante. Né? Isso é isso que eu queria entender, que você explicasse. Como funciona essa figura do custodiante para esse processo de digitalização de um imóvel? Excelente, você já fez uma outra provocação aqui. A gente está jogando ping-pong aqui. Ficou muito legal, porque... Então, assim, por que tem que ter essa parte do custodiante? Imagina a gente fazer toda essa digitalização, coloca token na matrícula, faz um regulamento, faz um front-end super bem desenvolvido, bonito de usar. Home banking lindo. Daí você vai fazer, o Daniel vai fazer uma transação. Aí eu digo assim, só um pouquinho que eu vou fazer uma due diligence offline no imóvel. Segura aí. Segura o mundo online, espere aí que eu vou fazer uma due diligence offline. Então não dá para ter isso. Então a gente criou um terceiro pilar, que a gente tecnicamente chama de veículo de custódia, e é muito parecido como os bancos trabalham. Quando você vai num banco, você leva uma nota de R$100, você está tão acostumado a fazer isso que você nem pensa. Você leva uma nota de R$100, você chega em casa, você acessa o seu aplicativo do banco, os R$100 estão ali. O que aconteceu? Alguém está custodiando. No caso do seu banco. No caso do banco. Então, aqui é a mesma coisa. Quem são os grandes proponentes a veículos de custódias de imóveis tokenizados? Os bancos são os grandes proponentes para isso. Alguns bancos e a Bolsa de Valores já tem um veículo chamado B3DA, B3 Digital Assets. O Itaú já tem um veículo chamado Itaú Ativos Digitais S.A. Então, os bancos já estão criando, né? Não só para imóveis, mas para qualquer ativo digital. Essa figura da custódia, ela com certeza haverá. Porque, só fazendo uma analogia com o mundo atual, para o pessoal nos acompanhar, por que tem que ter diligência no mundo atual, no imóvel analógico, vamos falar assim? É porque quem está fazendo a custódia talvez o próprio Daniel. Por exemplo, você é proprietário de um apartamento, ele está custodiado em você. Eu não sei da sua vida, eu preciso fazer uma auditoria. Quando você coloca num veículo que ele é especializado para isso, você está aí com ele higienizado, vocês usaram o termo muito bem colocado, e ele já tem a auditoria pronta. Então, em suma, se eu sentar ou se eu chamar o gerente do banco no aplicativo para dizer eu quero financiamento, beleza, você tem score com financiamento de R$500 mil. Qual apartamento? O apartamento é digitalizado. Ok, está aprovado. Aperta o botão e está lá o financiamento. Eu consigo fazer um financiamento imobiliário em tempo real. Isso é sonho. Isso é sonho, mas não é que está muito perto. A gente já fez o ano passado. É passado. Eu falaria do passado aqui. Quanto tempo demora para você transferir a propriedade integral ou parcial de um imóvel na blockchain? Mais ou menos. Olha, demora bastante. Mais ou menos uns 14, 15 segundos. Márcio, quanto tempo demora para a gente registrar uma escritura no cartório? Do início, porque eu vou só voltar um pouquinho, o imóvel como bem de raiz, ele tem uma dotação especial pela legislação, né? Por exemplo, você tem a titularidade do imóvel representada ali na matrícula. Para eu vender, quem opera essa transferência é um cartório de títulos e notas que vai fazer uma escritura. Mas o cartório também é obrigado pela legislação a registrar, que dá essa dotação especial. Ele tem que constar na escritura certidão negativa da União, do Estado, do município. Ou seja, o cara só pode vender se ele não dever imposto, né, a nível estadual, federal, municipal. Passivo trabalhista, o cara não pode ter dívida trabalhista, e, em tese, nenhuma dívida de nenhuma ordem que recaia sobre aquele imóvel, né? Então, essa proteção, ela já vem daí, né? Então,
O que a NetSpace faz na localização vai adicionar uma camada, outra camada. Mas a pergunta é o seguinte, ele disse que era 14 segundos. Ah, sim. A pergunta é quanto tempo demora para registrar? Para lavrar a imóvel? escritura, se for rápido, 3 dias, 2 dias. E para registrar? Vai registrar mais 30 se tudo der certo. Porque se tiver uma vírgula errada na escritura, se tiver um número de CPF errado, se uma certidão tiver vencido, não registra, volta. Cada vez que a gente recebe para emendar essa escritura, retificar ou consertar algo e volta para o cartório, é mais 30. Ou seja, se tudo der certo, 45 dias. Se tudo der certo, 45 dias. Se alguém trocar aqui o L do Blasoudax pelo R... Acabou-se. Vai voltar para trás. Voltou para trás. Com o token não tem isso. Né? É online. Então, o que a gente está comparando aqui é um futuro do mercado imobiliário que a gente está trocando 45, 60 dias para 14 segundos. 14 segundos. É isso aí. E por que demora esses 14 segundos? Porque o blockchain, né, se vocês, alguns têm conhecimento, ele funciona com uma rede descentralizada. Então, essa transação que nós estamos dando de exemplo aqui desse apartamento sendo vendido, quando a gente grava na blockchain, isso é gravado mais ou menos nos 60 mil computadores ao redor do mundo, que eu nem sei onde estão. Então, ninguém consegue fraudar, porque teria que invadir 60 mil computadores. Mas só que para mim poder gravar, eu preciso descobrir como se fosse um código, um dígito verificador. Uhum. Isso que é chamada mineração. Então, eu peço para a rede, blockchain, eu tenho aqui uma transação ocorrendo entre eu e o Daniel, estou vendendo um apartamento, preciso registrar na blockchain. Eu preciso que vocês aí, um desses 60 mil computadores, descubram qual é o código que vai fazer o elo do blockchain, né? Blockchain, a cadeia de blocos, né? E me devolva esse código para poder gravar. E isso demora esses 14, 15 segundos. Que é, fazendo um paralelo aqui com outro mercado que é muito conhecido, com o mercado de criptomoedas, que também é baseado em blockchain, rede Ethereum, Bitcoin, etc. É a mesma lógica. Sim. Então a lógica do blockchain para NetSpaces, eu digo a lógica, né? A estrutura, a espinha dorsal, baseada em blockchain, seriam parecidas ou equivalentes, é isso? Sim, você pegou muito bem. A espinha dorsal é a mesma. É a mesma. E ela tem uma bifurcação, que de um lado tem criptomoedas, para o outro lado tem criptoativos. Uhum. Nós estamos do lado dos criptoativos. No caso, fazendo um paralelo aqui até com a criptomoeda, a gente tem um criptoativo com garantia real. Essa é aí me permita que que você pode ir lá e pegar. Pessoal, você vai lá e pega. Né, Márcio? Para quem foi criado em concreto, né? Duro, né? Concreto. Quem vem da construção civil, né, Márcio? Do mercado imobiliário, rapaz, eu acredito que eu estou vendo aquele prédio. Um amigo meu uma vez me disse isso. Rapaz, esse mercado de vocês é legal porque você fez um prédio há 20, 30 anos atrás, você passa na frente, lá com a logomarca em cima, ele é concreto. Você vê, tem gente tendo renda, morando, tirando férias naquele imóvel, e ele é concreto. E aí o que você está me dizendo é que essa nova tecnologia 3.0 do blockchain para mercado imobiliário é como se a gente tivesse um NFT, ou seja, um token ou uma criptomoeda, mas lastreada numa matrícula, né, que está lastreada no imóvel fisicamente construído e que lá está juridicamente perfeito. Ele vale exatamente o que o imóvel vale. É claro que quando você no futuro for fracionar, você poderia fracionar esse imóvel e vender. Já falar sobre isso, que tem umas ideias legais. Ele pode até valorizar mais, porque aquela pessoa que está comprando R$1.000, ela tem um certo tipo de desconto de quem está comprando R$1 milhão o apartamento inteiro. Então, assim, vai ter menos desconto, você pode até melhorar o valor do bem. Mas essa analogia é muito boa. A criptomoeda oscila muito porque ela não tem lastro, é oferta e demanda, sobe e desce, sobe e desce. No caso do Bitcoin, Ethereum, todas elas, né? E o token não fungível, que é o NFT, quando atrelado ao mundo real, né, ele não oscila, ele não tem essa oscilação, a não ser a oscilação de mercado. Criptoativo. Um criptoativo. Ou seja, um ativo lastreado em imóvel. E aí você falou um negócio interessante, que aí talvez as coisas comecem a gente ver resultados práticos nisso. Então quer dizer que, aí fazendo agora um merchan, né? Eu posso pegar um J-Smart, apartamento de 37 metros quadrados, vamos supor, 40, que seja, 50 e tal. Eu transfiro este imóvel para um custodiante, né? Ou mesmo deixando um da consultora, isso é relativo, a gente conversa depois sobre isso. E eu registro lá na matrícula daquele imóvel, que aquele imóvel saiu da J. Simões Engenharia para a
Um veículo de Um custódia. veículo de custódia. Podendo ser um SPE e etc e tal, ou podendo ser um custodiante, um BTG da vida. Isso. E aí nessa hora esse imóvel ele vai ter lá um hash, né, um token na matrícula, dizendo que a propriedade agora é daquele custodiante e que todas as negociações são por eles e aquela matrícula está travada. Está travada. Ninguém pode alienar, ninguém pode dar em garantia. É um imóvel que está... para quem lê a matrícula, está indisponível para transferência, porque agora ele está sendo negociado no mercado secundário, que seria o blockchain. Aí tem esse apartamento está alugado, está rendendo aluguel, né? Até porque não adianta eu ter 50%, 1% do imóvel que eu não vou poder usá-lo, a não ser que seja um fractional, que seja um imóvel de férias, que cada um seria uma grande solução para o fractional, né? De você conseguir registrar que aquele imóvel é efetivamente seu e não ficar na mão das operadoras. Mas se eu comprei esse imóvel com foco em renda, eu posso comprar, se o imóvel for 500 mil reais, eu posso comprar 100 mil, posso comprar 499, posso comprar os mesmos 500, ou posso comprar 5 mil reais. Quero comprar 1% desse J-Smart e quero receber a renda proporcional dele. É isso que o blockchain vem para resolver? Exatamente isso, uma forma didática, mais didática ainda de explicar como é que isso é feito, né? No caso do J-Smart, imagina que cada token, cada tokenização que a gente faz, nós podemos escolher o formato. Eu poderia ter um token para o prédio inteiro, ou eu poderia ter um token para cada apartamento. Nós escolhemos, achamos que é mais didático, a gente tem um token para cada apartamento. Esse aqui é o token do apartamento 201, esse aqui é o token do apartamento 202. Então, a gente coloca um token para cada apartamento. Dentro de cada token de cada apartamento, ele é um token único, mas ele é fracionável. As pessoas pensam, né, que você precisa estabelecer quantas frações você terá. Você não precisa fazer isso, porque o token ele funciona com casas depois da vírgula. Então, tu desse um exemplo muito bom. Eu posso fracionar ele em 1.000 e 1.000 reais, ou 900, ou 1 centavo, se eu quiser. Só para vocês terem ideia da dimensão, a tecnologia da Ethereum, que a gente usa, a rede de blockchain, e da Polygon, o tipo de token, nós temos 18 casas depois da vírgula. É o padrão da plataforma. É muito menos que 1 centavo. 0,0000001. Isso dá muito menos que 1 centavo. Entendi. Então eu poderia te vender 1 centavo, né? E 1 milhão para o Márcio, 1 centavo para você. Então isso você decide em tempo de execução, você não precisa pré-definir. O que você precisa pré-definir, só complementando essa questão, é que qual vai ser o uso desse imóvel, eu te pergunto, né? Você deu alguns exemplos. É um imóvel para locação, é um imóvel para moradia, é um imóvel que vai ser direcionado ao financiamento, porque de acordo com o uso que você vai ter, você estipula a governança desse imóvel. Legal. Então, assim, governança. Nós temos imóveis onde o proprietário que tem mais de 51% dos tokens manda no imóvel. Então ele pode... 51% ele é o sócio controlador. É o controlador do imóvel. Tá? Esse é um tipo de governança. Pode ser 20%. Mas a que eu mais gosto é um segundo caso, na verdade foi o primeiro caso que a gente fez no Brasil para uma senhora de 82 anos. Ela precisava comprar um imóvel para a neta dela. Ela tinha 100 mil reais. O imóvel que ela queria dar era um imóvel de 500 mil. Então, o que ela fez? Ela comprou 20% do imóvel. E ela aluga os 80%. Então, e a neta queria em dinheiro. Ela falou, não, dinheiro eu não dou. Então, ele dou 20% do imóvel, você me paga 80% de aluguel. Ela paga. Então, ela está morando no imóvel que a avó dela comprou por 100 mil reais, o imóvel de 500. Ela paga todos os meses 80% do aluguel. E a parte legal dessa governança é o seguinte, poxa, mas a neta dela, ela tem lá 20 e poucos anos de idade, durante a vida dela de funcionária, empresária, ela vai querer comprar o resto. Então, existe uma governança para essa pessoa poder dragar a pessoa que tem os 80%. Então, quem manda no imóvel é quem tem 20% nesse caso. Como se cada imóvel, cada regra fosse estabelecida para aquela... É como se cada imóvel, trazendo um paralelo aqui para o mercado financeiro, é como se a gente fosse abrir o capital
de cada imóvel desse, né? Onde cada imóvel desse pudesse ter suas cotas, vamos dizer assim, no caso os tokens, e esse mercado ele é de livre comercialização, né? Ou seja, eu posso transformar um imóvel, um JSmart, num mini fundo imobiliário, onde se eu tiver 50% da propriedade dele, eu vou receber 50% do aluguel. Ou seja, se o imóvel de 500 mil está me rendendo 0,6, 3 mil reais, e eu tiver 50% dele, eu não vou receber os 3 mil, eu vou receber 1.500. Se eu tiver 10%, vou receber 300 reais e assim sucessivamente. Exatamente. Como é que isso está resolvido do ponto... E no final do ano você recebe a sua DMOB para informar a receita. Entendi. A DMOBzinha já pronta para você declarar, Ou seja, informar o fisco. Do ponto de vista tributário e fiscal, eu tenho uma propriedade do imóvel, estou alugando aquele imóvel. A diferença é que eu tenho uma participação daquele imóvel e vou declarar meu imposto de renda baseado na minha proporcionalidade. Perfeito. Como é que isso está, e faz uma pergunta agora para os dois, como é que isso está resolvido do ponto de vista jurídico em relação a cartórios e principalmente para isso não ser confundido com um ativo financeiro para necessitar, por exemplo, de uma fiscalização da CVM? Quem responde primeiro? Que bom. Ele é o advogado e eu respondo. Tudo bem, eu gosto de responder perguntas jurídicas. Vou me aventurar aqui, né? Vou dar uma de rábula, né? Então, eu sou aquele cara que não é formado, mas ele conhece alguma coisa. Essa faculdade aí equivale a 10 faculdades de Direito. Quando você estava construindo a pergunta, eu já estava pensando, vou te fazer uma provocação regulatória. Você está flertando com o regulatório. Para que o pessoal entenda, né, por que a tokenização começou a ganhar corpo mesmo nos últimos anos, é porque até 2021 não existia a lei e o marco dos criptoativos. Então vamos começar por aí. Por que os bancos não entraram nesse negócio em 2020? Porque era um negócio, não digo ilegal, mas era um negócio que não existia, né? Não tinha nem compliance, era uma coisa, tinha lá Bitcoin nas pessoas físicas, né? Então em 2021 veio o marco dos criptoativos com força de lei, e os bancos passam a poder registrar os criptoativos nos seus balanços. Primeiro passo. Lá nesse marco legal estava escrito o seguinte, olha, em até 2 anos, ou em 2 anos, né, o presidente em exercício deverá, por decreto, regular quem vai decidir, né, quem vai regular esse mercado. Vai ser CVM, vai ser Banco Central, vai ser um novo organismo, né? E aí em 2020... Nova agência, né? Nova agência, né? Em 2023, houve esse decreto, o Lula assinou o decreto dizendo, olha, vai ser assim, em palavras simples aqui, não jurídicas, né? Os ativos mobiliários, os tokens atrelados ao uso mobiliário, ou seja, de mercado de capitais, a CVM vai regular como já regula. Tá? O fato de tokenizar alguma coisa não torna ela um ativo imobiliário, ela na essência tem que ser. Então, assim, se você só para não confundir mobiliário com imobiliário. São coisas totalmente diferentes, né? Então, assim, o que for mobiliário, vamos dar um apelido aqui de mercado de capitais, é CVM, você tem que fazer lá, seguir a regulamentação e todos os passos da CVM. E todos os outros tokens, nesse decreto está escrito, que não são do mercado mobiliário, serão regulados pelo Banco Central. Então, vocês aqui do mercado imobiliário, vocês deveriam estar olhando para tudo que o Banco Central está fazendo. Inicialmente. Drex, por exemplo. É Banco Central. O Drex é Banco Central. Tem regulamentação. Em janeiro desse ano, por que em janeiro desse ano o Banco Central soltou uma consulta pública? Por conta desse decreto. Ele falou, olha, eu fui intitulado para regular um mercado que eu nem sei ainda como é que eu vou regular. Tem só o mercado imobiliário com tokens, imagina que vai ser isso, né? Eu preciso fazer uma consulta pública. E fez uma consulta pública ao mercado. Em janeiro nós participamos, acho que fomos a única empresa do setor imobiliário de tokenização que participou. Foram 57 perguntas extensas e ali a gente colaborou com o Banco Central para poder explicar, né, como é que funciona a coisa na essência. Então, agora, tudo isso para responder a tua pergunta. Você tem que ter muita cautela e muito cuidado, porque vocês são do mercado imobiliário. No exemplo aqui, você está trabalhando no mercado imobiliário, mas se você começar a querer fracionar demais o imóvel, compará-lo a um fundo imobiliário,
naturalmente isso aqui tem que ser regulado pela CVM, porque você não está mais vendendo um apartamento. Você está vendendo uma oportunidade de investimento que pode ter uma série de problemas. Por exemplo, a CVM está aí para defender a poupança popular. Se você fraciona demais um apartamento, o comprador pode até perder a noção de custo. Daqui a pouco você está vendendo uma coisa que vale R$1.000 por 1.500. Você está onerando 50% do proprietário. Então, nossa sugestão, quando a gente fundou a empresa 3 anos atrás, nós imaginamos que isso ia demorar. É um assunto que demora. Já se passaram 3 anos e não tem ainda uma regulação ampla. Está recém começando, consulta pública. A própria CVM tem feito circulares, né, para dizer que está avançando, mas ainda está regulando. Né? Nós decidimos ficar somente no mercado imobiliário. A gente falou, olha, vamos olhar para o apartamento como um imóvel. Primeiro, o que dá para fazer no imóvel? A pessoa precisa morar dentro. Então, poxa. Porque, só para eu entender, porque essa questão do Banco Central seria, teoricamente, qualquer ativo digital. Né? Isso. Esse ativo digital ele pode ou não ser um imóvel. O que você está dizendo é que a parte do que é imobiliário ela está regulamentada e eu posso ter uma operação dessa de receber frações de um aluguel ou não? Tudo que a gente fez até hoje, até a data de hoje, nós não precisamos de nenhuma regulação nova, a gente usou só o Código Civil e o direito imobiliário. Não há impedimento legal. O que está lá no Código Civil, como é que é feita a transação de tokenização? Uma transação típica imobiliária de permuta, de criptoativo por uma propriedade civil. Isso não precisa de regulação nova, não é competência da CVM e o Banco Central não tem nada ainda a dizer sobre isso. Então, o Código Civil é rei aqui e ele manda. Então, assim, a gente tomou muito cuidado, porque quando você, no ramo de startups, é legal pegar esse gancho aí, porque quando eu montei 19 startups, né? Então, e a maioria delas disruptivas. Quando você está de frente com o mercado disruptivo, qual é a excitação do empreendedor? Ele olha assim e fala, nossa, vou direto para o final da linha, a linha de chegada, já vou disruptar e vou lá para frente. Então, o caso aqui do fracionamento, de tornar isso quase que um fundo imobiliário, seria o final da linha, né? Só que não tem ambiente regulatório para isso. Então, você tem que ir com calma, né? Quando a gente lançou mensagem de texto no Brasil, já foi super difícil. A gente fez as operações lá do Big Brother, operou por 10 anos, aquilo ali era uma inovação tão grande. Pessoal, é uma mensagem de texto, mas na época, será que pode? Será que tem que passar pela Lei Geral de Telecomunicações? Então, é uma jornada, essa inovação é uma jornada que você vai dando passo a passo, usando as leis que já existem e mirando para um lugar que você entende que vai estar seguro. A gente vê muitas empresas de tokenização, principalmente imobiliária, reclamando de regulação. Por que elas estão reclamando de regulação? Poxa, não tem regulação, cadê a regulação? Precisamos que o Banco Central se pronuncie, CVM se pronuncie. Porque provavelmente elas estão num lugar de zona ou cinza ou proibida. Entendi. Então, tentando fazer o que a legislação não prevê. Que vai ser proibido, né? É natural, não proibido, mas regulado e sob necessidade de autorização. Então, por isso que as empresas, às vezes, reclamam de regulação. A gente fez ao contrário. Olha, eu não posso operar num ambiente tão inseguro. Qual é a regulação atual? É o Código Civil? É o direito imobiliário? Vamos trabalhar com isso. Quando vier a regulação, vamos nos adaptar. Por exemplo, a DIMOB, o exemplo que você deu, a DIMOB é uma coisa que já existe. Né? Eu não estou inventando nada. Se ela já existe, vamos usar a DIMOB. Então, todos os nossos tokens, os proprietários de tokens, eles aparecem nas declarações de DIMOB no final do ano. Todo mundo recebe na data prevista do informe de rendimentos um aviso da plataforma dizendo, olha, você precisa declarar seu rendimento. Isso que é legal, viu, Márcio? Porque a gente vai conseguir ter, da mesma forma que eu tenho o XP, que eu tenho aqui o aplicativo da XP, ou do Itaú, do meu banco, etc. E tal, eu vou ter dentro da plataforma da NetSpaces, né? Da mesma forma que eu olho lá as minhas ações, a ação da Petrobras, a minha wallet lá, da mesma forma que eu tenho hoje a minha conta corrente, eu olho lá na XP a minha conta investimentos, eu olho lá
na corretora de criptoativos a minha wallet e eu vou olhar agora na NetSpaces a minha carteira imobiliária digital. É isso? Exatamente. E com o user friendliness, vamos dizer assim, né? Palavras bonitas, né? Bonito, Acaba né? cearense falando user friendliness, né? Ou seja, a usabilidade de um aplicativo de um iFood. Isso. Né? De você ter a sua wallet imobiliária, os seus ativos digitais imobiliários dentro de uma wallet e tendo esse imóvel como se um ativo financeiro fosse, ou seja, recebendo rendimentos, fazendo declaração de imposto de renda. Estou pensando aqui para 2000 vou até te perguntar quando é que tu acha que isso vira realidade mesmo, né? Mas chutando aqui, antigamente a gente falava que uma coisa ia fazer uma disrupção no mercado em 10 anos. Né? A gente tem conversado que essas disrupções elas acontecem hoje muito mais cedo. De um ano para outro tudo muda. Muito provavelmente em 2026 isso aqui está regulamentado, está pré-ponto batido, ponta virada e ninguém tem mais nem dúvida, né, que isso é uma realidade. Então vai chegar, eu vou estar lá em 2025, que seja 2026, vou entrar aqui no meu aplicativo da NetSpaces e vou pedir lá o meu informativo de imposto de renda, que é o mesmo documento que eu mando lá para minha contadora fazer meu imposto de renda, que eu recebo do Itaú, do Bradesco, da XP, vou mandar um informe lá de rendimentos da NetSpaces e vou declarar meu imposto de renda e tal. Com tudo que você tem. Sim, você tocou num ponto super importante que é inerente aos processos disruptivos. Quando que isso vai ocorrer de forma massificada? Né? Quando é que vai estar no Fantástico? Quando é que vai estar quando é que vai estar lá na população? Normalmente, num mercado disruptivo, é muito difícil você entender quando que acontece essa escala. Por exemplo, em mensagens de texto, que é o SMS, eu fundei uma empresa no ano 2000 e em 2003 eu demorei 3 anos para chegar em 1 milhão de usuários. Então, assim, 3 anos para chegar em 1 milhão de usuários. E olha, tinha clientes importantes, a gente fazia o check-in da TAM, fazia a integração com o MSN da Microsoft. Então, tinha movimento, mas demorei 3 anos para chegar a 1 milhão de usuários. Quando entrou a Globo com o Big Brother, eu fiz mais 1 milhão em 1 hora. Então, eu fiz em 1 hora um mercado de 3 anos. Quando é que vai acontecer isso em tokenização? Aqui está mais fácil de prever, você falou onde é que você vai escrever embaixo aí, né? Está mais fácil de entender porque tem um fato relevante externo e de organismo do governo, que é o Banco Central ter um projeto chamado de DREX, que eu não sei se vocês aí que estão ouvindo sabem, né? O Banco Central tem um projeto, uma plataforma para tokenizar a nossa moeda. Então, o real será real digital. O DREX. Tá? É como se fosse um token, né, na verdade. Então, as pessoas, os brasileiros, a partir do ano que vem, vão começar a ter tokens do real digital. E aí, isso impulsiona muito o mercado. Então, assim, 2, 3 semanas atrás, o projeto que era para ser no início do ano que vem, até te diria, quando é que acontece a escala? Início do ano que vem. O Banco Central postergou para o segundo semestre do ano que vem. Então, o projeto DREX está praticamente pronto, está em fase de piloto, mas eles estão cuidando agora da parte de privacidade. Como a rede blockchain ela é transparente, aberta, descentralizada, eles têm que cuidar para não acontecer um efeito ao contrário, dar muita publicidade para os dados, daqui a pouco os dados do teu apartamento estão lá, abertos, o teu patrimônio está aberto na internet, isso não pode acontecer. Então, respondendo objetivamente a pergunta, final de 2025, o DREX vai estar em pleno andamento e a gente estima que 26 é quando começa a inflexão. Para complementar a resposta, eu vou trazer um dado oficial de mercado do Boston Consulting Group. É um organismo extremamente reconhecido de consultoria e pesquisa, né? E eles fizeram um estudo e apontaram um relatório no final do ano passado dizendo que até 2030 eles estimam que 10% da economia dos países estará tokenizada. Legal. Então, assim, eles até fazem um exemplo da potência desse negócio, que se a tokenização fosse um país,
seria o terceiro país do mundo. Estados Unidos, China e token. O tamanho que é esse negócio. Você acabou de falar, de dar uma deixa para uma pergunta e um comentário, que a gente está falando agora também de... E aí, Márcio, olha que loucura. A gente está começando a gente pode abrir, por exemplo, o mercado imobiliário de Fortaleza literalmente para o mundo. Porque na hora que eu tiver um imóvel, um J-Smart desse, né, rendendo 0,6, 0,7, 0,8% ao mês, e um cara lá da Finlândia, né, através da sua moeda digital, não sei nem qual é a moeda da Finlândia, mas fazendo a conversão para o Drex, né, vamos falar em euro aqui, fazendo a conversão para o Drex e fazendo uma aquisição de um criptoativo, a gente literalmente abre o mercado imobiliário local para o mundo, né? E aí isso traz uma série de oportunidades para esse mercado, porque a gente vai estar literalmente em outro, porque talvez seja a grande dúvida. O investidor estrangeiro muitas vezes não quer investir, por quê? Falta de segurança. Né? O Brasil não é para amadores, vamos ser sinceros. Né? O Brasil não é terra para amadores. E muitos desses investidores, eles têm receio, não os culpo, porque já aconteceram de vários negócios mal feitos, né? Entre os estrangeiros, e às vezes eles têm muito interesse de entrar no mercado, mas não entram por receio de comprar um imóvel, com a palavra, higienizado. Não higienizado. Não higienizado. Né? E eu acho que isso gera uma oportunidade gigantesca para a gente abrir esse mercado para o mundo. Imensa. Tanto financeiramente, porque no 0,7, 0,8 que o proprietário J-Smart está oferindo pela unidade locada, para esse cara lá da Europa, da Finlândia, 0,5, 0,4,5 para ele já está um rendimento sensacional. Né? E ele pode adquirir a unidade dele, a fração dele, sentado no sofá da casa dele com o celular. Uma vez que ele conheça o sistema, uma vez que ele conheça como é que a operação funciona, a questão do imóvel higienizado, a questão da segurança, que ele não precisa vir ao Brasil, né? Hoje, com a internet, vai ficar cada vez mais fácil ele fazer tudo virtual dentro do imóvel e tal. Então, ele não vai precisar mais nem pegar um avião. No sofá da casa dele, com o celular na mão. Vai, pelo metaverso. Ele compra e ele vende. Ele compra e ele vende. Primeiros passos. Vamos chegando aqui no final da entrevista, mas a primeira pergunta é, estamos em 2024, gosto sempre de falar a data, porque isso aqui pode... Sim. Quem sabe, alguém na Finlândia está assistindo a gente e decide comprar um imóvel via... criptoativo, né? Gostei da palavra, criptoativo. Então, não vou falar mais criptoativo. E aí eu te pergunto, quais são os primeiros passos? No meu caso, ou no caso do Márcio, o que poder fazer agora para estar pronto para em 2026 surfar essa onda? Excelente pergunta. Eu tô ficando bom nesse negócio de perguntar. Olha, os entusiastas, né, os early adopters, vamos falar aqui também de termos das startups, né, os primeiros empreendedores que adotam novas tecnologias, eles ficam muito motivados, né, para já sair fazendo tudo, mas existe uma linha de tempo, né? Então, um exemplo que eu vou dar imaginem-se vocês no ano 2000, 25 anos atrás, quando chegou a internet. É a mesma coisa. Quando chegou a internet, você já saiu fazendo venda online, intranet, tudo. Não, você foi... Delivery 24 horas. Abrindo conta em banco. Demorou 20 anos para acontecer isso. Pedindo Uber, transporte, pedindo comida e comprando nesses marketplace. O que a gente sugere, né? Assim, em primeiro lugar, você tem que fazer, porque é um movimento irreversível. Mesmo que você não vá para essa internet 3, o mundo já foi. Então, não é que vai, já foi. Então já é meio que passado. Então, assim, você precisa ir até o real... papel moeda está indo para o blockchain. Então, você precisa ir. Você tem um movimento como... Tipo, você precisa ir para a internet. A gente sugere que a gente dá um apelido que o mercado gosta de usar, que é sandbox, caixa de areia. Isso é muito usado no mundo de startups e quando flerta com o mercado regulatório. Você não pode sair voando direto. Peraí, tem leis, vamos... Então, você vai para uma caixa de areia. Então,
Você tem que implementar nas empresas um projeto de inovação, ou seja, um sandbox, para você começar a fazer etapa por etapa. Qual é a sugestão que a gente faz? Só explicando aqui, Andrés, para a audiência aqui do canal, que o termo sandbox vem daquela caixinha de areia das crianças, Exatamente. nos parques, aí mundo afora, onde as crianças podem brincar livremente, mas num espaço confinado e sob um certo controle. O termo sandbox vem disso aí, né? Aquele negócio, pode inventar o que você quiser, mas Aí não pode dentro sair do desse espaço, cada um no seu quadrado. Pronto. Perfeito. Esses dias a gente estava até conversando com alguns empresários. Não, já vou fazer o prédio inteiro. Eu falei, calma, você já fez um apartamento? Pega um apartamento, Transfere para você mesmo. faz a tokenização dele de um apartamento, não sai fracionando ainda. Encontre 2, 3 pessoas ou uma pessoa que queira ser proprietário digital, está cheio de patrimonialista, querendo diversificar seu investimento, não colocar tudo no modelo atual, antigo, né? Então faça o primeiro apartamento, construa uma carteira com a sua marca, comece a entender esse mercado, traga, a gente até vai fazer uma brincadeira aqui, traga amostras desses apartamentos para o teu público, distribua isso para ver o que o teu público entende. E aí, depois de 3 meses, 4 meses, você vai botar isso no seu planejamento estratégico. No primeiro ano você vai tratar como inovação, no segundo você vai tratar como mercado e no terceiro você vai tratar como expansão. Como é que eu duplico, quintuplico isso, para onde é que eu vou? Isso pode transformar a empresa. Eu, lembrando, vim de uma empresa de mensagem e texto, que se tornou uma das maiores empresas do mundo de delivery de comida. Isso foi uma transformação. Em algum momento aconteceu essa transformação. Não foi em 1 mês ou 2, foi em alguns anos. Então aqui é a mesma coisa. O mercado aqui que está te ouvindo da parte imobiliária está lá fazendo tijolo, tudo, construindo num modelo que está aí há 150 anos. Não vai ser em 3 meses que você vai virar a página. Você tem que estruturar um projeto. E a gente estima que ao longo de 1 ano a pessoa está pronta, né? A pessoa, o executivo, o empreendedor do ramo imobiliário está pronto para sair dessa caixinha de areia e aí pega a bicicleta e sai pedalando, né? Aí ele vai voar. Importante lembrar aqui, Márcio e Andrés, que uma coisa que a gente conversou ontem, até porque eu acho uma coisa muito interessante que vocês fizeram foi que vocês tiveram a habilidade de quebrar as arestas do começo. Então, por exemplo, muito corretor de imóveis deve estar pensando, então quer dizer que agora a J. Simões vai vender direto, né? Eu não vou ter lá mais a minha comissão de 4% e tal. Não é isso. Só para deixar claro aqui. Toda negociação ela também envolve um corretor imobiliário, não é isso, Márcio? Na plataforma NetSpace tem um campinho para o Cresce, né, André? Já tem um campinho, inclusive, a NetSpace trabalha diretamente com o COFES, né, porque a plataforma ela vai precisar do corretor. Total. Quem vai trazer um grande vetor de negócio que vai ser o corretor de imóveis. Você pode até ter a página lá do checkout para comprar, mas vai precisar do corretor de imóveis para poder convencer você a comprar. Um dos pilares pensados foi isso aí, o campo do Cresce lá. O COFES está participando aí ativamente, o Andrés depois vai explicar como. Então, essa preocupação, ainda entramos por isso. Né? Temos imobiliários, somos corretores, a gente vende, a gente administra. Então, a gente quer entrar na disrupção justamente porque é a nossa atividade fim. Né? Ontem a gente não pôde chamar o mercado inteiro, porque não cabia. Né? Chamamos representantes das comissões civil, do mercado também alguns, do mercado de locação, né? O presidente da DIC, o Rodrigo, presidente da Associação das Administradoras, estava lá, né? Porque esse ramo de locação ele é um vetor importantíssimo, né? Dos imóveis locados. E o presidente do CRES estava lá ontem, Tibério, eleito aí, parabéns Tibério. E então isso aí está intimamente ligado. Intimamente ligado. A gente vai trabalhar agora... Você viu que eu levantei a bandeira do corretor aqui, exatamente, né? Exatamente. Pois tem o campo do Cresce lá. Legal. Entendeu? Gente, queria agradecer profundamente a presença de vocês. Foi um prazer, André. Foi um prazer, Márcio. Eu realmente estou encantado com essa solução. Já de antemão e publicamente, nós vamos fazer negócio. Eu quero ser a primeira empresa aqui do Ceará a digitalizar um imóvel. O que é que eu te disse? Eu falei no teu nome antes da gente bolar o evento, fechar lá com o Gran Marquise. Eu falei, cara, tem um amigo nosso aqui, um parceiro nosso.
E ele vai comprar essa ideia assim, porque é a cara dele. A disrupção, a tecnologia, a inovação, não só no mercado, mas em tudo. O Daniel lê tudo, ele estuda tudo, ele é curioso. O Daniel já fez apresentação em São Paulo para o mercado, para corretores, em evento imenso. Tentando e quebrar a deixou cabeça. muita gente lá que pensa, pô, esse cara vem do Ceará falar aqui, deixou muita gente lá de boca aberta. Obrigado, Márcio. Gente, queria agradecer a presença de vocês, eu quero agradecer as palavras aqui, mas queria que vocês fizessem as considerações finais, né, para quem está acompanhando o nosso podcast e principalmente para quem quiser entrar em contato, não só com a DMV, com o Planet Spaces, para poder saber um pouco mais sobre essas inovações. Márcio? É isso aí, a gente está... Ontem a gente plantou um embriãozinho, né? E agora a gente está querendo levar para o mercado imobiliário como um todo esse embriãozinho que vai crescendo, né? Hoje eu já tenho um outro conhecimento do que há 120 dias atrás, quando a gente fez a primeira videoconferência com o Andrés, né? E a gente vai disseminar o conceito, a gente vai disseminar a ideia, né? Vamos chamar mais gente para esse ambiente, né? Pretendemos criar, assim, várias sandbox aqui para várias empresas e estamos à disposição para tudo. A equipe do Andrés inteira, que está ali fora, não pôde entrar, está à disposição para isso aí, o tempo todo, que vocês precisarem. Tem gente de Fortaleza aqui, né? Jurídico. Tem. Importante. E nós vamos divulgar tanto internamente para a nossa própria carteira, como para os parceiros, né? Como é que se opera e estamos à disposição aí para tudo. Andrés? E eu vou fazer as minhas considerações com um agradecimento especial e com uma surpresa. Uma surpresa muito interessante. Se eu estou falando aqui, nós estamos aqui um tempo falando sobre tokenização, propriedade digital, a gente não poderia deixar de finalizar aqui entregando um pedaço de propriedade digital para todos vocês que estão nos ouvindo. Olha que legal. O que nós fizemos? Pegamos... Você vai dar um apartamento de graça. Eu vou pegar um apartamento. Uma fraçãozinha, mas vai. Tijolinho. Vamos dar um tijolinho. Pegamos um apartamento em Porto Alegre, um apartamento novo, que está alugado no 5º andar, ou seja, ele gera aluguel. Tá? E esse apartamento nós separamos, né, nós escolhemos separar ele em 1000 partes para a cidade aqui de Fortaleza e arredores. E essas 1000 partes a gente vai deixar disponível para vocês. Ontem nós mostramos isso, umas 400, 500 pessoas já pegaram as partezinhas. Então, corram aí que tem umas 500 partes dentro desse apartamento. E onde é que está essa fração para você recuperar? Você vai entrar em propriedade.digital/experimente. Depois a gente vai colocar aí na edição, a gente vai colocar aí, viu, pessoal? Depois... propriedade.digital/experimente. Você vai ver lá um NFT, um resgate, você vai abrir uma carteira, sua primeira carteira de imóveis digitais, e lá você vai baixar a fração de um imóvel real. Você vai ser, a gente está cedendo usufruto para você desse imóvel até o final do ano, em termos de aluguéis. Então dá uma olhadinha aí que, olha, tem umas 500 partes ainda, o pessoal já pegou um pedaço ontem. Vai ir criando intimidade, que é o que a gente quer fazer. As pessoas têm que começar a conhecer a ferramenta para quando os produtos estiverem no mercado, a gente já ter essas pessoas com essas barreiras de entrada quebradas. Gente, essa experiência que eles vão ter aqui é igualzinho de um apartamento integral. O dia que você comprar um apartamento integral, vai ser a mesma coisa. De comprar o primeiro JSmart digital, né? Exatamente. Não, Márcio? Olha aí que legal. Gente, mais uma vez, obrigado. Quero agradecer a presença de vocês. E para você que nos assistiu até aqui, eu queria agradecer a sua audiência. E esse aqui é o Smartcast, o podcast das novas ideias. Para quem gosta de empreendedorismo, economia, inovação e tecnologia. Então, fique nos acompanhando aqui na sua TV Otimista. Muito obrigado.